titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui a leitura de mais um texto do Instituto IOSCAS. Instituto esse, né, que a Claudinha Vilas Boas me apresentou. Um beijo para Claudinha. Essa página, não só os textos, mas também as imagens que ilustram os textos são de uma beleza. Só as imagens já conversam, né, com a gente. E esse texto é do dia 12 de junho, agora, segunda-feira. Aliás, gente, antes de tudo, desculpe pelo barulho de ontem no vídeo, né, do Vital, por conta do fone que eu estava usando, ficou uma barulheira, um raspa-raspa. Hoje, com certeza, será diferente, tá bom? O título do texto de hoje, do Instituto IOSCAS, é Essas asas não são suas. Só um segundinho, vamos lá. Aqui. O vai e vem da cadeira de balanço compassava a fala da voz rouca e pausada de canção estrelada. O xamã que tinha o dom de semear a filosofia ancestral do seu povo através de histórias e cantigas. Na varanda de sua casa, conversávamos sobre assuntos variados ao final da tarde, quando surgiu no céu uma esplendorosa lua cheia, daquelas que se imortalizam nas lentes fotográficas e nos arquivos afetivos da memória. Impossível não se encantar. Comentei que, embora o calendário nos garantisse uma lua cheia naquela noite, o espetáculo de magia e beleza sempre nos surpreendia. Fotos são como teorias, embora não se possa negar o valor que possuem, nenhuma delas, por mais elaborada que seja, pode suprir os ensinamentos obtidos através das experiências oferecidas pela vida. Imagens e palavras costumam se perder e até mesmo nos confundir no complexo universo das ideias que povoam a mente. São os acontecimentos vividos que esculpem as transformações na alma. Nem 1000 fotos de Paris ou o livro mais bem escrito sobre essa bela cidade substituirão a experiência de passear por suas ruas, disse certa vez um escritor. Nenhuma teoria será mais útil que uma viagem de descobertas e encontros realizadas pelo próprio indivíduo ao âmago que o identifica, nos ensinou um antigo filósofo. Canção estrelada sorriu em anuência ao raciocínio. O olhar vagou como se uma recordação o levasse por estradas distanciadas pelo tempo. Em seguida, com a tranquilidade que lhe era peculiar, começou a preencher com fumo o fornilho de pedra vermelha do seu indefectível cachimbo e disse: a voz da mente não é a mesma da alma. A mente é uma aldeia habitada por uma enorme diversidade de vozes, tanto das sombras quanto da luz. A voz da alma traz a sabedoria ancestral da origem do mundo, por isto é pura. Todos a possuem. Contudo, bem poucos sabem diferenciar uma da outra. Quando a conseguem ouvir, a verdade se torna cristalina. Do contrário, seguirão com o olhar embaçado e não raro, deturpado. Sem a nitidez necessária para distinguir o bem do mal, realizarão escolhas erradas na convicção de que fazem a coisa certa. A lua protagoniza uma das lendas mais antigas da humanidade, anterior ao mito do fogo. Eu o interrompi para dizer que a astrologia sempre usou a lua para fazer leituras sobre emoções e sentimentos. O xamã ratificou: não sem motivo. Assim como a lua, refletimos a intensidade de luz que já conseguimos irradiar. Os mais variados acontecimentos, comuns aos dias de todas as pessoas, geram emoções e enraizam sentimentos na exata medida da luz que reverberamos. A mesma situação, a depender de quem a experiencia, será causa de irritação e tristeza, caso o sol intrínseco esteja encoberto, ou serenidade e alegria, se houver claridade suficiente para compreender o lado bom de todas as coisas. Sentimentos sutis libertam as ideias, para se expandirem muito além das caixas dos condicionamentos, sofrimentos e medos. De outra face, as emoções amargas embotam a razão. A verdade se apequena,
as virtudes enfraquecem. A paixão esmaga o amor. Indaguei a ele qual seria a diferença entre amor e paixão. Canção Estrelada acendeu o cachimbo, baforou algumas vezes e explicou. O amor traz a alegria da disponibilidade. A paixão instiga o vício pela saciedade. O amor se completa a cada gesto. A paixão segue incompleta após cada ato. Enquanto o amor expande o indivíduo e a vida, a paixão os suga e esgota. Quando, movidos por bons sentimentos, as ideias impulsionam o indivíduo para voarem em suas próprias asas. Quando, nutridas por emoções densas, a razão o encaixota nos limites de uma verdade que se amiúda. Então, devaneios se confundem com sonhos. O desvario se acredita genial. Diferente não faz a lua que se exibe garbosa, esquecendo, no entanto, que o seu brilho é de aluguel. Concordei com o que parecia óbvio. Sim, a luz da lua é emprestada pelo sol, que, ao se afastar, ou melhor, ao ter a Terra como obstáculo, deixa o satélite em absoluta escuridão. Canção Estrelada olhou para o céu e esclareceu. Esse entendimento é um dos fatores a identificar o quanto de ilusão e realidade vivemos a cada momento. Isso nos fala muito sobre paixão e amor. As paixões, como gosto de denominar as emoções desprovidas de virtude, as mil faces do amor-sabedoria, que na ausência, afastamento, desinteresse ou negação do objeto ou da pessoa desejada, desaba em abandono. Os indivíduos movidos pelas paixões têm a necessidade de buscar a luz fora de si, na tentativa desesperada de escapar da escuridão interna que os atormenta. A sensação de descontentamento e desagrado é permanente. Ainda não conseguem dialogar com a alma, o sol interno que, por possuir luz própria, os liberta de qualquer dependência emocional. Não há escuridão que o amedronte. Nada nem ninguém pode impedi-lo de seguir radiante, sendo uma legítima fonte de alegrias para si mesmo. Ilumina ao redor sem apresentar boletos, exigir recompensa, fazer barulho ou propaganda. Tampouco se importa que a lua se exiba vaidosa. No teatro dos dias, eufórica, a plateia a aplaude de pé, sem lembrar que o espetáculo jamais aconteceria sem o seu autêntico protagonista. Alguém que nunca se faz presente nos palcos da noite. No show da lua, literalmente, o sol é a estrela oculta, sem jamais se entristecer ou aborrecer com isso, por conhecer o próprio valor. Não cobra qualquer reconhecimento. O sol é o signo do amor. Algumas vezes, como a lua cheia, nos apresentamos garbosos sem darmos conta que apenas refletimos uma luz que não é nossa. Quando o sol se afasta, despencamos na escuridão. Atônitos, muitos demoram a entender a razão simples da própria queda. Nada sabem sobre o amor e a paixão. As surpresas da noite estavam longe de terminar. Koda, um jovem adulto com cerca de 30 anos de idade, morador de Sedona, com as mesmas linhas ancestrais de Canção Estrelada, surgiu no portão. O xamã fez sinal para que ele se aproximasse. Tinha o visto crescer, se tornara um homem gentil e educado. Embora não morasse em Sedona havia anos, possuía muitos amigos na cidade. Naquele dia seu olhar estava triste, desorientado, seria a definição mais precisa. Ele se sentou. Disse que precisava conversar. Não entendia a razão de as coisas terem dado errado quando fez tudo certo. Sentia-se incapaz de compreender as sequências dos fatos recentes. Olhava-os em retrospectiva sem entender o momento ou o ponto em que tudo começou a ruir. Desde adolescente, Koda sonhara em ser mecânico de automóveis. Não se tratava de consertar carro,
mas fazer com que se tornassem únicos. Queria se tornar proprietário de uma dessas oficinas que usam automóveis antigos como base, realizando várias modificações, desde inserir tecnologia de ponta dos componentes eletrônicos ao motor, até a personalização da pintura. Por fora antigo, por dentro moderno. O resultado é um carro incrível e sem outro igual. Era um nicho de mercado crescente e promissor. Lia todas as publicações sobre o assunto. Fizeram um curso em Las Vegas, onde funcionavam as oficinas mais prestigiadas desse ramo de negócios. Era um apaixonado pela ideia. Queria não apenas ter sua pequena fábrica, mas desejava torná-la a mais famosa de todas. Como as condições econômicas não permitiam, trabalhava como mecânico em uma oficina comum em Phoenix, a cerca de 2 horas de Sedona. Certo dia, após conseguir consertar um carro cujo defeito ninguém conseguira descobrir, foi procurado por Bill, o dono do veículo. Muito satisfeito, Bill o convidou para juntos assistirem a um concorrido jogo de basquete que aconteceria em Phoenix pelas finais do campeonato. O filho de Bill, que o acompanharia ao estado, tivera de viajar a trabalho. Koda aceitou. A sintonia entre os dois foi imediata. Conversaram muito naquela noite. O mecânico falou sobre seu sonho. Ao final, Koda o convidou para ser seu sócio. Gostaria que Bill fosse não apenas o sócio investidor, mas que usasse sua experiência administrativa para gerir o negócio, ficando com o jovem a responsabilidade de cuidar da parte operacional da fábrica de automóveis de arte, como ele gostava de se referir aos carros que transformaria. Bill, com quase o dobro da idade de Koda, tinha uma carreira bem-sucedida como diretor de uma empresa de tecnologia do Vale do Silício. Explicou que não poderia, nem tinha vontade de sair do emprego. Koda disse entender sobre montar e desmontar carros. Nada sabia sobre gerenciar um negócio. Não importava que o executivo morasse longe e não pudesse estar presente na oficina. Fariam reuniões semanais por vídeo, quando as diretrizes seriam encaminhadas e acompanhadas. Sustentou que a experiência de Bill seria fundamental à manutenção e crescimento do negócio. Do dia a dia da fábrica, Koda cuidaria. Bill tinha algumas economias, simpatizara com o rapaz, sempre trabalhara em corporações sólidas e bem estruturadas. Era animador o desafio de construir uma empresa a partir do zero. A pedido de Bill, Koda fizeram um planejamento de custos, listando todos os itens que precisariam para a montagem da oficina. Foram 6 meses até que a pequena fábrica ficasse pronta. Ao final, foi gasto o dobro do orçamento previsto. Com gentileza, como era seu feitio, Bill chamou a atenção do rapaz para que isso não voltasse a acontecer. Como tinham a pretensão de que a empresa tivesse um crescimento contínuo, novos investimentos seriam necessários mais adiante. Erros assim costumam ser determinantes para o futuro de um negócio. Contudo, o executivo não ficara zangado. Atribuíra o erro à inexperiência do rapaz e acreditava que serviria de aprendizado. De início, os negócios se mostraram promissores, com um volume de contratos maior do que o previsto para os primeiros meses. Era preciso estruturar o crescimento. Nas reuniões semanais realizadas por videoconferência, o passo a passo da estratégia era fornecido. O mecânico seguiu à risca todas as orientações gerenciais de Bill. A pequena empresa não possuía dívidas, a oficina prosperava, o jovem se sentia seguro, porém descontente. Algum tempo depois, Bill notou mudanças no comportamento de Koda. Várias máquinas adquiridas não mais foram usadas. Ao invés de fazer o serviço com elas, o mecânico os terceirizava em outras oficinas. Além do desperdício do investimento realizado, as margens de lucro restaram bastante reduzidas. O mais grave, os carros eram entregues sem a qualidade que prometera para fazer da empresa uma das mais conceituadas do mercado. Quando questionado
Alegou que precisava de mais tempo para seus afazeres pessoais. Irritado, o mecânico disse que o trabalho duro restara para ele, cabendo ao executivo a confortável tarefa de dar ordens. Bill disse que não era assim. Na origem da sociedade, tinham combinado que um entraria com o dinheiro, enquanto o outro ofereceria o trabalho. No mais, a experiência do executivo seria usada como ferramenta gerencial a pedido do próprio mecânico. Cuidar do setor administrativo tinha sido a única exigência feita por Bill para investir na montagem da fábrica. Portanto, nada havia de errado quanto a isso. Era esse o acordo primordial. Bill resolveu fazer uma visita à fábrica. Ficou muito chateado. Nenhuma das diretrizes traçadas eram mais seguidas por Koda, que passou a decidir a revelia das orientações do sócio. Como se não bastasse, adquiriu uma máquina caríssima que a oficina só teria condições de usar bem mais à frente, quando a produção fosse bem maior. As prestações vindouras poderiam comprometer o equilíbrio econômico, até então estável, da empresa. Embora as escolhas do rapaz se mostrassem claramente equivocadas, ele não se importava com os próprios erros, como se desejasse um confronto com o sócio. Disse que era ele quem entendia de carros e oficina, portanto, cabia a ele todas as decisões, inclusive as administrativas, em desalinho ao combinado na formação da empresa. Uma face desconhecida da personalidade do mecânico se revelava. Discutiram. Em seguida, ao invés de ajustar a rota para manter o rumo, Koda disse não ter mais interesse em ter um sócio. Não queria ninguém interferindo em seus sonhos. Afirmou que compraria a parte de Bill na sociedade. As cotas foram transferidas imediatamente. Decepcionado com as atitudes do rapaz, Bill apenas queria se desvincular daquela teia de equívocos o mais rápido possível. Não exigiu nenhum documento como garantia da dívida. A dignidade do mecânico seria fator determinante para que o pagamento fosse honrado. Koda assumiu o compromisso de restituir o dinheiro investido pelo sócio no prazo máximo de 1 ano. Não que depois dos acontecimentos o executivo ainda confiasse no rapaz, mas sabia que nem todo combate enobrece. Aconselhado por amigos, o jovem fizera uma projeção financeira. Calculara que antes do prazo restituiria o valor devido. Estava exultante. Como único proprietário da fábrica, sem as interferências de Bill, teria condições de fazer voos cada vez mais altos. Bradava sobre o enorme poder das suas asas. Estava diante do momento angular da sua existência. Não tinha como dar errado. A matemática da vida tem equações inusitadas. Como havia muitos contratos em vigência de início, o dinheiro continuou entrando. Então, pôde pagar as contas e honrar algumas parcelas da dívida com o ex-sócio. Contudo, a sucessão de equívocos gerenciais fez com que, sem demora, começasse a operar com dificuldades financeiras. A primeira escolha foi parar de honrar o compromisso mensal assumido com Bill. Como maneira de reduzir a saída de capital, parou de terceirizar alguns setores do serviço. Apesar de conhecer muito sobre o processo de transformação de veículos, não possuía a prática, sabia a teoria, carecia de experiência. Isso se evidenciava a cada automóvel entregue. A queda da qualidade foi causa e consequência. Os contratos começaram a rarear. Os colegas que o incentivaram com palavras e projeções para que abdicasse do sócio não o socorreram com as dívidas crescentes. Teve de recorrer a empréstimos bancários para manter a empresa aberta. Embora não possuísse uma única cota da empresa, na prática, os bancos se tornaram sócios majoritários de Koda, pois os juros eram maiores do que a sua retirada mensal para gastos pessoais. Ao final do prazo estipulado,
não quitara a dívida com Bill conforme prometera. Dever aos bancos era mais perigoso. Enfim, admitiu não entender o motivo de a vida ter sido tão injusta. Canção Estrelada repousou o cachimbo sobre uma pequena mesa de apoio ao lado da cadeira de balanço e perguntou. Pelo que entendi, enquanto teve o Bill como sócio, a empresa se desenvolveu de modo estável e seguro, estou certo? Koda fechou os olhos. Não apenas para retornar a um período próximo, mas também pelo desconforto inadmitido que essa lembrança continha. Disse sim com a cabeça. O xamã continuou. Você sempre se destacou como um bom mecânico. Alguma vez teve a experiência de administrar uma empresa? O rapaz sussurrou que não. Os indispensáveis questionamentos prosseguiram. O que o levou a crer que poderia dirigir o negócio melhor do que alguém que o conduzia de maneira correta e próspera? O mecânico murmurou que era ele quem entendia sobre o dia a dia da oficina. Logo, as decisões deveriam ficar em suas mãos. Canção Estrelada ponderou. Montar um motor é ofício de extrema relevância. Erguer uma empresa possui igual valor. Conhecimentos de diferentes áreas não devem duelar. Eles são complementares. Um engenheiro constrói um tomógrafo. O médico fará o diagnóstico e prescreverá a terapia adequada ao aparelho. Ambos se mostram fundamentais à cura do paciente. O xamã indagou se ele ouvira falar sobre o mito de Ícaro, uma bela história da preciosa mitologia grega. O rapaz disse tê-la estudado nas aulas de filosofia do colégio. Em suma, narra a aventura de um homem que, para fugir do labirinto no qual estava aprisionado, constrói asas com penas de pássaros e cera de abelha. Ao escapar, apaixonado pelo voo, se lança próximo ao sol. A cera derrete, as asas se desmancham e Ícaro despenca em queda. Canção Estrelada olhou para mim e perguntou se eu aprendera sobre os significados dos mitos e das lendas. Respondi que sabia pouca coisa. Como todas as boas histórias, possuíam várias camadas de interpretações. O que mais me chamava a atenção era a teoria de que fala sobre um conhecimento comum a toda a humanidade, porém, enquanto não decodificado através das experiências vividas, permanecerá indisponível. Estivemos presentes, ora como atores, ora como espectadores, em diversas situações no decorrer de inúmeras existências. Vivemos e assistimos histórias não assimiladas por completo, porquanto ainda incapazes de serem utilizadas como instrumentos de evolução. Isso faz com que mitos e lendas sobrevivam aos séculos. Há algo de familiar neles que não conseguimos identificar e compreender por completo. Para ser utilizado, necessita ser despertado ou, em outras palavras, emergir do inconsciente, onde ficam guardadas as memórias ancestrais, à tona da razão, o consciente. Apenas as experiências bem elaboradas nos conduzem da escuridão para a luz. Somente então servirão de instrumentos ao bem viver. Canção Estrelada fechou os olhos por alguns instantes, como se buscasse as palavras adequadas. Ao falar, sua voz tinha um tom doce, porém com firmeza inabalável. Quando conheceu Bill, você estava insatisfeito com a própria rotina. Acalentava um sonho que não conseguia realizar. Realizar significa transformar uma ideia em realidade. Pode parecer uma definição simples, e é, contudo, nem um pouco fácil. A simplicidade reside na retirada dos enganos e fantasias que encobrem e mascaram a verdade. Do contrário, da realidade se fará ficção. As asas derretem,
Os mais belos sonhos despencam a categoria de devaneios. Você se aproximou de Bill de modo gentil e o convidou para juntos montarem um negócio. Sem a participação dele não seria possível, ao menos naquele momento, realizar o seu sonho. Não apenas pelo investimento financeiro, mas na condução dos movimentos primordiais, a estrutura fundamental para um crescimento equilibrado e seguro da empresa. Era o início de um lindo e longo voo. Soluções acertadas parecem fáceis para olhos distraídos e imaturos, por não se darem conta de quantas experiências foram elaboradas para extrair o conhecimento necessário a um indispensável conjunto de decisões sensatas. A empresa decolou, um voo tão suave que parecia simples. E era, mas a simplicidade não é simplória, nem rasa. Há nela mais sabedoria e simplicidade do que multidões acreditam. Era um voo tão tranquilo e promissor que você teve a sensação de que o realizava apenas com as suas asas. Passou a crer que a participação do Bill era desnecessária e inadequada. Sozinho voaria melhor. Ocorre que você confundiu as asas dele com as suas. Não nego a importância de sua participação na empresa, mas quem mantinha a estabilidade do voo era ele. A proximidade com o sol derreteu as asas de Ícaro. Nem todos os olhos estão prontos para a luz intensa. Sob risco de cegueira, ninguém se aproxima da luz sem amor. A paixão o cegou. Ainda sem entender por completo, Koda indagou o que o teria cegado. Afinal, nada há de errado com a luz. Canção Estrelada meneou a cabeça e explicou. Sim, nada existe de mal na luz, todavia, a luz tem por pressuposto a verdade e as virtudes, sendo o amor elemento essencial, tanto para enxergar aquela como para exercitar essas. A paixão tem como origem a verdade deturpada, traz a ilusão dos voos em asas ainda incipientes. A queda será inevitável. Assim, acontece todas as vezes que de tanto voar com as asas alheias, por pressa ou imaturidade, acreditamos que elas são nossas. Fez uma pausa para que o rapaz concatenasse o arco filosófico e prosseguiu. O amor necessita de humildade por um simples motivo. Sem entender a importância das pessoas, elas se tornam objetos. Tais como na paixão, servem ao uso, jamais à consagração. Consagrar é, a um só tempo, se tornar sagrado com alguém. Sagrado é tudo aquilo que nos faz intrinsecamente melhores. Consagrar é caminhar ao lado de outra pessoa sob o mesmo propósito de transformações e evolução. Para saber se existe amor, entenda se houve consagração. Tudo mais é menos. Em seguida esclareceu, ao esquecer a importância da humildade, desperdiçou o poder da simplicidade. A verdade foi fraudada aos interesses menores da ocasião. Quando acontece, a realidade se perde em desvarios. Você ficou incapaz de perceber que as asas que o mantinham no ar não eram as suas. O voo não se sustentou. Ao querer tudo para si, trocou o amor pela paixão. Então, a luz se fez fogo. Por não se contentar com a claridade, escolheu se saciar dentro das chamas. Entende por que as asas derretem? Koda argumentou que sofreu muitas influências e conselhos que o levaram àquela decisão. O xamã o corrigiu de imediato. Foram palavras que encontraram ressonância e acolhimento dentro de você. Do contrário, as teria descartado. Todo desequilíbrio revela o desconhecido que me domina. Tudo que não compreendo me aprisiona e me queima
na fogueira da insensatez. Irritado, o jovem acusou o xamã de o depreciar. Eram de uma mesma etnia. Desde menino, aprendera que todos têm asas. Canção Estrelada não permitiu que Koda usasse a máscara da vítima para se esconder da verdade desconfortável. Não foi isso que eu disse. Sim, todos possuímos asas. O alcance e a altura dos voos dependem do tamanho das asas. Todos podem alcançar as estrelas desde que se desenvolvam para isso. Para saber o tamanho de suas asas, basta olhar para o próprio coração. São do mesmo tamanho e poder. Uma lágrima rebelde revelou a bagunça interna do jovem, sem confessar qualquer arrependimento. Koda disse que aquela conversa não o ajudaria. Assim como o xamã, ele trazia consigo a filosofia ancestral de seu povo. Nela, encontraria as soluções que procurava. Tinha compromisso com a verdade. Ela o guiaria. Citou um importante aprendizado e indispensável alicerce existencial. Canção Estrelada o lembrou. Ninguém conhece a verdade sem antes conhecer a si mesmo. Olhou para o céu e fez um breve resumo de uma poderosa lenda nativa. A tradição do nosso povo guarda a história de uma manta que, colocada sobre o corpo, concede o poder da invisibilidade. O homem que a descobre poderia usar a manta para realizar coisas maravilhosas, mas revela a verdade sobre si mesma, escondida em absurdos desejos reprimidos. Sucumbe diante dos seus equívocos. Tudo o que poderia ser, não foi. Koda conhecia aquela história. A sua avó a contava, assim como outras nas noites de inverno. Tinham a função de servir como molde ao caráter dos netos. O xamã continuou. Ninguém é o que sabe, mas o que faz. Mas não é só. Somos o que pensamos, sentimos e principalmente fazemos quando não somos vistos. As ações, aos olhos do mundo, falam mais do personagem do que sobre a identidade. O rapaz disse não entender como a lenda da manta se encaixava em sua história. Canção Estrelada foi ao ponto nevrálgico da questão. Você montou a oficina graças ao Bill, depois o descartou. Não queria interferência em algo que passou a acreditar que fosse só seu. Nunca foi. O compromisso assumido foi esquecido, tanto em tê-lo como sócio, quanto em pagar a quantia que, por sua escolha, o fez devedor dele. A dignidade era o único fator de cobrança. O compromisso com Bill era anterior às dívidas bancárias, mas na impossibilidade de uma cobrança nos tribunais, foi deixada para trás. Diante da feroz artilharia dos bancos, a honra se mostrou acovardada. Não fazer a coisa certa por falta de exigência legal equivale aos malfeitos praticados quando não somos vistos. O medo venceu. O amor não negocia com o medo. Amor sem compromisso é amor de superfície, semelhante às paixões. Entenda as paixões e compreenderá as quedas. Inconformado, Koda se levantou. Chegar em busca de ajuda? Escutara somente grosserias e palavras insensíveis. Desperdiçar o seu tempo com um homem rude e antiquado. Sem se despedir, abriu o portão com os pés e o fechou com as costas. Ao me voltar para a Canção Estrelada, percebi não existir qualquer sinal de mágoa, aborrecimento ou ressentimento. Comentei isso e ele me explicou. A irritação dele não é comigo. A irritação dele não é comigo, mas fala de uma alma incompreendida. As muitas vozes da mente o ensurdeceram para a voz da alma. Koda é um bom homem. Perdeu-se de si mesmo e arde na fogueira dos erros por fugir à verdade. Permanecerá onde se colocou até decidir se reerguer de um jeito diferente e melhor.
E não existe modo mais eficaz que não seja através da humildade e da simplicidade. Sem orgulho, nem enganos, fará as pazes com a verdade. Somente então poderá iniciar uma nova e bonita história, na qual, enfim, voará com as próprias asas. Naquela noite, aprendi um pouco mais sobre o Sol e a Lua, assim como as correlações que tem com as asas e os voos. E os Ks. Eu já disse aqui, né? Como eu gostaria de encontrar uma canção estrelada para conversar. Só para ouvir essas pérolas. Gente, quantas vezes, né? Nós somos levados, vou dizer assim, a nos desconectarmos da nossa alma em função das coisas do mundo. Mas isso não deixa de ser uma escolha. Veja que teve um momento aqui, né, que o rapaz se justificou dizendo que tinha sido influenciado, e a resposta dele, a resposta do Canção, não poderia ter sido outra. Ele só ele só seguiu aquelas influências porque aquilo ressoou. Por isso que eu falo, eu vejo gente que fica dependendo dos outros, né? Ah, o que você acha? Ah, eu fiz porque fulano falou. Porque estava em você. Você só externou algo que você já desejava fazer e encontrou alguém que te dissesse faça. Porque se você encontrasse alguém que te dissesse não faça, você faria do mesmo jeito. Todos nós temos asas. E sim, nós podemos alcançar as estrelas. Mas que esse voo seja com as nossas asas construídas e estruturadas no amor, na verdade, na conexão conosco. Não importa o tempo. Não importa se o outro desenvolveu as suas asas com maior velocidade. Tudo tem um tempo. Todos têm um tempo. Eu acho que esse texto aqui, ele fala muito também de algo que tem sido muito deixado de lado, que é a questão da colaboração, né? Veja que o rapaz que se tornou sócio, o Bill, ele não conhecia o Koda, né? E entrar numa sociedade é sempre algo delicado. E ele aceitou, ele disponibilizou. Lógico, o dinheiro dele, o tempo dele, o conhecimento dele, claro, era um negócio. Mas vocês hão de convir que ele poderia não ter aceitado. E quem estabilizava o voo da empresa era ele. O menino realmente, apesar da sua competência enquanto mecânico, não entendia bolhufas de administração. E eu não sei por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer que não sabem ou não entendem. Não há vergonha em não saber. Vergonha é você dizer que sabe e depois sair fazendo presepada. Quantas vezes aqui me fizeram perguntas e eu disse, não sei. E não sei mesmo, não tenho por que dizer que sei se eu não sei. Ninguém sabe tudo. Mas todos podemos aprender. Esse texto fala de tantas coisas e de tantas questões relacionadas, né, a amor, a paixão, e isso num âmbito muito geral, gente. Porque realmente a gente precisa aprender a diferenciar isso. O amor traz a alegria da disponibilidade. O amor não cobra, o amor é. A paixão instiga o vício pela saciedade. Eu poderia até dizer que a paixão é aquele nada nunca tá bom. A coisa da paixão sempre vai te deixar num estado de insatisfação. É uma coisa em que você se satisfaz momentaneamente, dali a pouco você está insatisfeito. Era o que acontecia com o Koda. Então ele conseguiu, né? A empresa,
a empresa ia muito bem, obrigada, e ele estava insatisfeito. Eu acredito que aqui o mito, né, de Ícaro, a coisa do voo, né, ele acreditar que as asas eram dele e alçar voos tão altos, próximos do sol, né, e aquilo fez derreter a cera e, consequentemente, vamos dizer, descolar as asas, faz a gente pensar muito que a gente não precisa necessariamente voar tão alto. Menos é mais. E eu não estou aqui fazendo apologia a uma humildade hipócrita, não. Às vezes a gente acha que precisa de muito, quando na verdade a gente só precisa do essencial. Não se esqueçam que nós vivemos num mundo de manipulação, onde o consumo é absurdamente motivado, vamos dizer assim, né? Tudo nos leva a consumo, inclusive daquilo que a gente não precisa. Isso serve para os voos. Será que a gente precisa realmente chegar naquilo ali? Como é que a gente sabe? Quando é da alma, não quando é do ego, para fazer bonito para o outro. Porque porque eu tenho um amigo que faz tal coisa, eu também vou fazer. Não é seu, não é tua asa, é a dele. Talvez a tua asa esteja um pouco abaixo, num nível, aí que tá, num nível comparativo com a caixinha do mundo, porque tudo tem a sua importância. Numa empresa, o administrador importa, o fundo, né, o funcionário, a parte operacional, o mecânico importa. Todos são importantes dentro de uma corporação. Todos são importantes dentro de uma família. Todos são importantes dentro de um círculo social, desde que seja do coração. A gente tá cansado, não sei vocês, eu por mim, não tô mais porque eu, graças a Deus, consegui sair disso, mas aquela coisa de fazer um papel, interpretar um papel, isso já deu. Eu sempre vou repetir para vocês, seja você mesmo. Faça o seu melhor. Não tem outro caminho. Isso é agir pelo amor. Isso é agir pela verdade. Isso é estruturar o seu voo com as suas asas. Você não precisa das asas de ninguém. Mas não queira também usurpar a asa dos outros. Essa analogia da lua, né? Que a lua, ela simplesmente, realmente, o brilho dela é um espetáculo, mas é o brilho do sol, pelo menos dentro do que a gente sabe, né? Mas vamos considerar. E o sol não se chateia, não fica irritadinho, não se faz de vítima, porque a lua brilha radiante. Sequer existe sol à noite, é óbvio. Mas o brilho dela reflete o brilho dele. Que a gente brilhe e que os outros brilhem também, cada um de acordo com o seu talento, com a sua história, com a sua construção pessoal. Nada nos impede de unirmos os nossos brilhos aos brilhos dos demais, mas que nenhum de nós queira usurpar isso. E que não queiram nos usurpar também. O sol não faz distinção para brilhar. Ele realmente brilha para todos. Distribui o seu calor, a sua energia, o seu brilho. Que a gente possa, de alguma forma, usar este exemplo para também compartilhar o nosso brilho, o nosso calor, a nossa energia, sem nos depreciarmos, nos alimentando sempre na nossa própria essência, que é puro brilho, é pura luz. Nós somos luz, não há o que duvidar disso. Que a gente saiba sair das armadilhas deste mundo Matrix. E a única forma de fazer isso, realmente, é estando cada dia mais e mais conectados com o amor que nós somos.
com a verdade que nós somos, com a luz que nós somos. Certo, pessoal? Fica esse baita aqui texto, mais uma vez aqui na utilização, né, do Canção Estrelada, esse xamã tão incrível. Vou dedicar esse texto hoje a Eva Marques, Evinha Marques, que para mim é uma grande xamã. Primeira vez que eu vi a Eva, eu via nitidamente uma xamã. Já disse isso a ela, né? Ela sabe disso e eu tenho certeza que ela carrega na alma toda essa sabedoria e experiência de vidas que ela teve como xamã. Um beijo para você. Você sabe o quanto eu te amo, minha querida. A vocês, meus amores, meu beijo, meu carinho. Amanhã eu volto com mais um conteúdo que esse texto de hoje nos traga a reflexão necessária e também o impulsionamento para que a gente voe em busca daquilo que a nossa alma deseja. Assim jamais seremos criaturas, né, insatisfeitas. Tudo depende de nós. Se a gente entender isso, a gente entende boa parte da história. Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, crianças. Gratidão.